Olá, que bom saber que você, ouvinte da Rádio Justiça, está acompanhando mais uma edição do Painel de Notícias e que por isso vai ficar por dentro de recentes decisões e iniciativas que impactaram a vida dos cidadãos e cidadãs que buscam a Justiça Federal da Primeira Região. Justiça Federal suspende aumento da tarifa de ônibus que faz o transporte de passageiros do entorno do Distrito Federal. TRF da Primeira Região confirma a condenação de ex-delegado pelo assassinato de missionário espanhol. Aposentada com doença renal grave garante restituição de imposto de renda após tributação indevida. É a partir de agora. Fique com a gente. A gente abre o programa falando de uma decisão liminar da Justiça Federal em Goiás na última quinta-feira, dia 16, suspendendo o aumento da tarifa de ônibus interestadual semiurbano de passageiros na cidade de Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Quem dá os detalhes é Ana Paula Souza. O aumento da tarifa foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, no começo de março. Com isso, a passagem de ônibus foi de R$ 7,85 para R$ 8,79. Em uma ação civil pública, a prefeitura da cidade alegou que o aumento onera desproporcionalmente o trabalhador de Planaltina, indo na contramão do momento econômico do país, o que pode gerar um colapso na economia do município, especialmente em razão da possível alta do desemprego. A Prefeitura de Planaltina de Goiás argumentou ainda que a ANTT não realizou uma nova licitação para melhorar o sistema precário de autorizações atualmente praticado, o que, em tese, poderia justificar o aumento da tarifa. Já a ANTT defende que esse aumento seria legal e que o objetivo é manter um equilíbrio financeiro mínimo nos serviços prestados, assegurando condições básicas de prestação adequada do serviço aos usuários. O caso foi analisado na Subseção Judiciária de Formosa e o juiz federal substituto Tadeu José Piragibe Afonso destacou que a ausência de licitação prévia e as prorrogações indevidas das precárias autorizações para a prestação do serviço público de transporte urbano de passageiros tornam o reajuste inadmissível. A decisão também determinou que a ANTT realize no prazo de 1 ano a licitação da exploração do serviço de transporte público coletivo interestadual semiurbano. Também foi estipulada uma multa diária de R$ 10.000, caso a agência descumpra a determinação e restabeleça o aumento do valor da tarifa. O magistrado explicou à nossa reportagem que o serviço de transporte urbano não pode ser promovido por meio de autorização, e isso fere a legislação brasileira. Não há nenhuma dúvida dentro da ciência do direito administrativo, que serviços públicos, principalmente esses mais complexos, como o transporte urbano, têm que ser tratados por concessão e, no máximo, por permissão. Quando diante de situações excepcionais, e precárias, transitórias, enfim. Autorização, jamais. A autorização foi criada para aqueles serviços públicos cuja importância da prestação se refere mais até ao particular do que ao interesse público em si, Como até os exemplos clássicos assim, da doutrina é a autorização de banca de jornal, de feiras, enfim. Então, assim, a autorização ela não se aplica assim, definitivamente para um tipo de serviço desse porte, Uma decisão do TRF da Primeira Região confirmou a condenação de um ex-delegado pelo assassinato do missionário espanhol que denunciava a presença de fazendeiros e madeireiros nas áreas de povos indígenas. Renato Rosa dá mais detalhes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação a mais de 14 anos de prisão em regime inicial fechado de um ex-delegado da Polícia Civil de Mato Grosso pelo assassinato do missionário espanhol Vicente Canhas Costa. O crime foi em abril de 1987, na terra indígena Enauê-Nauê, em Juína, a 730 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o processo, além de recrutar os executores do crime, orientá-los sobre o modo de execução e pagar pelo serviço, o então delegado esteve à frente de algumas diligências que buscavam esclarecer a morte do missionário, que constantemente denunciava a presença de fazendeiros e madeireiros nas áreas dos povos indígenas.
Em 2006, o réu chegou a ser absolvido pelo Tribunal do Júri de Mato Grosso, mas o MPF recorreu da decisão e, em 2015, o TRF1 anulou o júri por considerar a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, determinando a realização de outro julgamento. Em 2018, o novo Tribunal do Júri decidiu pela condenação, decisão confirmada pelo TRF1. E por falar em condenação criminal, Renato Rosa traz mais uma história para a gente. A 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária do Amazonas condenou 4 homens pelo crime de desmatamento e degradação de aproximadamente 70 hectares de floresta nativa na área do garimpo do Abacaxis, localizado em Terra da União, na zona rural do município amazonense de Maués. Um deles foi condenado também por explorar mão de obra em condições análogas à de escravidão. As atividades ilegais foram denunciadas por uma empresa que alertou sobre a invasão das terras com a utilização de tratores, retroescavadeiras e máquinas pesadas. Além do maquinário, as investigações constataram a existência no local de pista de pouso e estradas clandestinas, estoque de combustível, containers e acampamentos. Os réus foram condenados a penas de reclusão e multa. E a Justiça determinou ainda a perda em favor da União dos produtos do crime ou de bens ou valores gerados. Também foi determinada a apreensão do maquinário, inclusive caminhões, tratores, escavadeiras e caçambas. Os réus ainda terão os direitos políticos suspensos. Uma aposentada com doença renal grave conseguiu na Justiça o direito à restituição do imposto de renda cobrado indevidamente. A decisão é da 7ª turma do TRF1 e Ana Paula Souza traz mais detalhes. A decisão determinou que os valores recebidos por uma aposentada da Universidade Federal do Maranhão, que sofre de uma doença renal grave, devem ficar isentos da tributação do imposto de renda. O relator do processo, desembargador federal Hércules Fajoses, constatou que a autora comprovou por meio de laudo médico a nefropatia, que consta no rol do artigo 6º da Lei 7.713 de 1988 como uma enfermidade que afasta a tributação do imposto de renda. Além de isentar os proventos, o magistrado também entendeu que devem ser restituídos à autora os valores indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores ao momento em que ela entrou com a ação na Justiça, atualizados com a aplicação da taxa Selic. E por falar em valores, você sabia que é crime guardar dinheiro sabendo que é falso? O entendimento é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Quem explica melhor para a gente é Renato Rosa. O homem foi preso no município de Sapezal, em Mato Grosso, com uma nota falsa de R$100 no bolso. Condenado em primeira instância, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No recurso, ele tentou justificar que não sabia que a cédula era falsa e o próprio Ministério Público Federal apresentou parecer favorável à absolvição, com base no princípio da insignificância. Mas o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi outro. O TRF1 manteve a condenação dele a 3 anos de reclusão em regime inicial aberto. Ao verificar os detalhes do caso, a relatora, juíza federal convocada Olívia Merlin Silva, constatou que há prova que o acusado sabia estar guardando dinheiro falso. Ele, inclusive, confirmou isso em depoimento ao juízo. A magistrada pontuou também que, ainda que o valor impresso na nota seja pequeno, o critério para analisar a gravidade da conduta é a fé pública, a confiança que a população deposita na sua moeda, conforme sedimentado pelos tribunais superiores e pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente encerra o programa contando para você que o TRF1 está promovendo a integração do processo judicial eletrônico, o PJE, com instâncias do Poder Judiciário e outros órgãos do Poder Público, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Controladoria Geral da União, a Dataprev, entre outros. O objetivo é otimizar a prestação jurisdicional no momento em que faltam pouco mais de 5.000 processos do sistema Júris, referentes ao 2º grau de jurisdição, para serem migrados ao PJE. Ou seja, em 28 de fevereiro, apenas 1,24% dos processos do tribunal ainda estava esperando a migração para sair do papel.
Trata-se de uma ação em sintonia com o CNJ, que pretende integrar os tribunais por meio da plataforma digital do Poder Judiciário, mantendo o PJE como sistema prioritário. Essa edição está terminando agora, mas eu, Adriana Dutra, quero convidar você a continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem eu estou de volta com mais reportagens de Renato Rosa e Ana Paula Souza, operação de áudio Guilherme Farias, coordenação geral Ivani Moraes. Até a próxima edição do Painel de Notícias. Tchau!